Oi pessoal, eu sou Elizabeth da Greener e hoje eu vou apresentar para vocês o capítulo 6, que é de tributação aplicada na conta de luz. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores desse capítulo. Primeiro, a gente vai explicar como os impostos são aplicados na conta de luz, como é feito esse cálculo. Depois a gente vai dar o exemplo de uma conta de luz, mostrando certinho como isso é feito. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da tarifa branca e das alterações da regulação da geração distribuída, que foram explicados no capítulo anterior. A gente vai mostrar como isso impacta no retorno de investimento do seu cliente. Primeiro falando dos impostos da conta de luz. A conta de luz, ela é composta de duas tarifas, a TE, que é a tarifa de energia, e a TUSD, que é a tarifa do uso de sistema de distribuição. Os impostos que incidem são o PIS, o COFINS e o ICMS, e eles incidem igualmente nessas duas parcelas da tarifa. Então, temos o PIS, que é o Programa de Integração Social, o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e o ICMS, que é o Imposto Estadual sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O PIS e o COFINS, eles são impostos federais, e o ICMS é o imposto estadual, ou seja, ele pode mudar de acordo com o estado em questão. E aí, como é feito o cálculo? Primeiro, o cálculo ele é feito da mesma maneira, tanto para a tarifa de energia quanto para a TUSD, tá? Então, no caso, como que seria a tarifa com os impostos? Seria a tarifa dividido por 1 menos todas as alíquotas referentes, né? Então, seria o valor da TE dividido por 1 menos a alíquota do PIS, a alíquota do COFINS e a alíquota do ICMS. A conta de luz final, ela vai ser a TE com impostos, mais a TUSD com impostos, mais o COSIP, que seria a contribuição para a iluminação pública, que é um valor da prefeitura, e também o adicional das tarifas, das bandeiras tarifárias, que seria a bandeira vermelha, a bandeira amarela, né? Só uma observação, sobre as bandeiras tarifárias também incidem esses 3 impostos, mas sobre o COSIP não incide nenhum imposto. Esse exemplo aqui é para mostrar como que cada uma dessas parcelas impacta no valor final da conta de luz. Então a gente tem aí o caso comercial, o caso residencial e o caso industrial. Então, vocês podem reparar primeiro, o PIS e o COFINS é o mesmo para as 3 classes de consumo, e o ICMS ele é diferente, comercial é 18%, residencial é 25% e industrial é 18% também. Lembrando que isso é estadual, então a gente está falando aqui de um caso de São Paulo, indo para o Rio, indo para o Rio Grande do Sul, indo para o Amazonas, isso pode mudar. Então, vou pegar como exemplo apenas esse primeiro aqui, ó. A TE, ela representa mais ou menos 43% do que você paga na conta de luz. A TUSD mais outros 34% e o resto seriam os impostos, tá? E o valor final vai ser a soma disso tudo. Lembrando mais uma vez que você tem que somar a isso tanto a contribuição de iluminação pública, que é um valor fixo, quanto a adoção das bandeiras tarifárias, se for o caso. Primeiro, isso é um exemplo de um consumidor normal, ele não é um produtor de energia, mas esse cálculo vale tanto para o consumo quanto para a geração. Mas então, olhando aqui a conta, por exemplo, nesse caso, ele consumiu nesse mês 171 kWh. Então, a gente tem o uso do sistema de distribuição, que é a TUSD, a energia, a TE, ou seja, esse consumo dele vai ser cobrado tanto na TE quanto na TUSD. Lá embaixo vocês podem ver que as tarifas são aplicadas sem impostos. No caso da TUSD, 21 centavos e no caso da TE, 27 centavos. Então, eu vou pegar o exemplo aqui de como seria a TUSD com impostos. Você pega essa tarifa sem o imposto, que seria os 21 centavos, mais, incluindo o ICMS da TUSD, seria o valor da TUSD vezes a alíquota do ICMS, dividido por 1 menos a alíquota do PIS, a alíquota do COFINS e a alíquota do ICMS. Esse vai dar esses 24 centavos, que são a tarifa com ICMS. Então, é esse o valor que tá lá atrás. E agora, no caso do PIS e do COFINS, é a mesma coisa. E vocês podem ver aí que, nesse caso, está inserindo a bandeira vermelha patamar 2. Então, só para explicar o cálculo, o valor estipulado para a bandeira vermelha de patamar 2 na ANEEL é R$ 5,00 para cada 100 kWh. Então, fazendo uma regra de 3, para o consumo de 171, a gente chega no valor de 8,6. Aí a gente joga isso no cálculo de imposto do ICMS. Então, seria esses 8,6 da regra de 3, dividido por 1 menos a alíquota do ICMS. A gente chega nesse valor base. Então, nessa fórmula, a gente calcula o PIS que incide na TUSD, depois o PIS da TE e o PIS da bandeira. E esse vai ser o valor que vai ser pago pelo PIS.
O mesmo para o COFINS, e somando todos esses valores, a gente tem o valor final da conta. Agora, e os impactos da tarifa branca e das alterações que a gente viu no capítulo anterior? Primeiro, esse gráfico aqui ele explica bem como que é a composição da conta de luz, olhando esse gráfico da tarifa, né? Tem a TE, a TUSD, o PIS e o COFINS sobre a TE, o PIS e o COFINS sobre a TUSD, o ICMS da TE e o ICMS da TUSD. Agora, o gráfico do lado, verdinho, ele mostra o que é recuperável. O que seria esse recuperável? Se eu estou gerando a energia que eu consumo, o que eu vou ter de desconto na minha conta de luz? É tudo? Eu vou zerar a minha conta de luz? Não. Eu recupero a TE, a TUSD, o PIS e o COFINS da TE e o PIS e o COFINS da TUSD. O ICMS da TE eu recupero para os casos de alto consumo remoto e geração na própria carga. E se fosse tarifa branca? Primeiro, vocês podem reparar, lá atrás a TE, por exemplo, estava 270 e agora está 258, né? O que acontece? A tarifa branca, ela, como vocês viram no capítulo anterior, ela considera tarifa de ponta e fora ponta. Então, isso muda um pouco o valor das tarifas, então por isso que está diferente. Tá? E daí, isso diminui também o valor que é recuperável, né? A conta inteira, se vocês somarem todos esses valorzinhos, primeiro, a gente está falando da mesma conta de luz, tá? Então, se vocês somarem todos esses valorzinhos da tarifa, ela já está menor que a da tarifa anterior. E vamos só lembrar, o recuperável daqui era R$ 515, né? Agora, com a adoção da tarifa branca, esse valor foi para 450. Então, ele diminui o valor que é recuperável. Ou seja, diminui um pouquinho a atratividade. Ainda assim, está recuperando bastante. Agora, quanto às possíveis alterações da resolução normativa. A alteração 1, que foi conversada na aula anterior, que é onde a parcela de trânsito do fio B deve ser retomada às concessionárias, a composição das tarifas fica assim. Então, no caso dessa alternativa 1, a parcela de trânsito do fio B, ela também passa a não ser mais recuperável, ou seja, o cliente ele não receberia isso também de desconto. Então, agora o recuperável para o cliente, que antes era 515, agora é 413. Então, ele já está tendo uma redução do que ele recupera significativa. Agora, na próxima alteração, que seria a alternativa 3, que a parcela de trânsito do fio B e o trânsito do fio A, mais os encargos, deveriam retornar às concessionárias. Ou seja, o cliente não tem mais esse desconto. Então, o retorno que hoje seria 515 no nosso exemplo, agora passa a ser 335. Então, você vê que tem uma redução significativa no retorno que o cliente final tem. E isso pode impactar bastante no retorno do investimento dele, que é o que a gente vai ver agora. Vamos primeiro pensar no impacto de uma usina de um cliente industrial, que seria uma usina de 1 mega. Então, as nossas premissas foram as seguintes. É uma usina em Santana do Parnaíba, próximo a uma rede 13.8 kV, e uma produtividade do local de 1.341 kWh por kWp por ano. Dados do sistema. Esse sistema tem uma potência de 1 MW ou 1.3 MWp, ou seja, 30% de overloading. Essa usina custou aproximadamente 4,3 milhões de reais e o modelo de negócio dela é geração compartilhada. Ela é feita naquela modalidade de desconto de 10% na tarifa de energia dos clientes e a tarifa comercial é B1, a tarifa referência seria R$ 629 por megawatt-hora. Então, essas são as premissas que a gente adotou para analisar o retorno de investimento. Aqui, então, para esse caso, a gente teria uma TIR de aproximadamente 5,5%. O VPL ele já é negativo e o retorno já é longo, né? O payback simples de 17 anos. A gente vê que essa usina de 1 mega já não é muito atrativa, já não é um investimento muito legal de se fazer, né? E como que ficaria, então, adotando essas possíveis mudanças? Se fosse tarifa branca, a TIR cairia para 1,78 e o payback iria lá para 23 anos. Se mudasse para a alternativa 1, a TIR cairia mais um pouquinho, iria para 1,69%, e o payback manteria no mesmo. E no caso da alternativa 3, tanto que a TIR nem se aplica para esse caso. E agora para um caso comercial, então, uma usina de 50 kW. Nesse caso, a gente considerou que a área de concessão dela é da Electro, ela é próxima à rede de conexão 380, 220, 127 volts, produtividade 1530. Os dados do sistema, nesse caso, como eu disse, é uma usina de 50 kW, o CAPEX dela é aproximadamente R$ 220 mil, e o modelo de negócio a gente fez para os dois casos,
tanto se fosse autoconsumo remoto quanto consumo junto à carga, justamente porque as possibilidades de alteração da norma se referem a essas duas modalidades de compensação de crédito. Então, o cliente, no caso do autoconsumo, ele teria um desconto de 10%, e no consumo junto à unidade consumidora, esse desconto não se aplica. E a tarifa comercial são os mesmos R$ 629 por megawatt-hora. Para o caso do autoconsumo remoto, a TIR desse investimento seria aproximadamente 15%, com payback simples de 8 anos. Então já fica um investimento que pode ser uma boa. E no caso do consumo à carga, melhor ainda. Essa TIR está quase 18% e o payback está para 7 anos. Agora, se a gente mudar para essas opções, tarifa branca, alternativa 1, alternativa 2 de mudança da norma, a gente já tem uma redução do investimento, né? Então, considerando que aquela usina é de autoconsumo remoto, no caso da tarifa branca, a gente tem uma TIR de 13% e um retorno de 9 anos. Mudando para a alternativa 1, a gente tem uma TIR de quase 12%, o retorno aumenta um pouquinho, ele vai para 11 anos. E indo para a alternativa 3, que é a última opção, ela cai para menos de 9% e o retorno de investimento vai para 13 anos. Agora, para o caso do consumo junto à carga, essa TIR, que era antes 17, quase 18, ela vai para 15%, 15,5%. E o retorno, que era 7 anos, vai para 8%. Alternativa 1, ela vai para quase 14%, e o payback simples ele aumenta para 9%. A gente considerou uma usina de 4 kW, localizada em Santana do Parnaíba, produtividade de 1.530. Dados do sistema, é um sistema de potência 4 kW, o CAPEX de 22.360 e o modelo de negócio é consumo junto à carga. O cliente é um cliente residencial, esse sistema está no telhado dele, e a tarifa dele é R$ 692 por megawatt-hora. A gente obteve uma TIR de 18%, quase 19%, e um payback simples de 7 anos. O VPL dele tá bom, o VPL tá igual ao investimento inicial dele, nesse caso. Se a gente aplica essas possíveis alterações da norma, no caso da tarifa branca, essa TIR cairia para 16%, o payback subiria 1 ano, e a alternativa 1, essa TIR cai para 15,5%, e o payback também fica em torno de 8 anos. Então é isso, pessoal. Ficou